Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade. Agora, Café com a Comunidade. São 8h40. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, dia 1º de outubro de 2016. O nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que aproxima esse meio de comunicação à nossa comunidade de Santa Helena. Todos os sábados, às 8h30, nós trazemos informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste e Café Bigorna. A primeira cafeteria gourmet da cidade com cafés deliciosos, produzidos com requinte, qualidade e bom gosto, hein? No subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. E neste sábado a gente vai discutir sobre homeopatia na agricultura e também na agropecuária. Nós sabemos que aqui em Santa Helena é desenvolvido um trabalho através da Biolabore. Nós recebemos nos estúdios da Rádio Liberdade FM o presidente da Biolabore, o Douglas Fernando Kuntz, engenheiro agrônomo de Santa Helena também, o Everton Ukolski, e alguns produtores de Entre Rios do Oeste que usaram na sua propriedade a homeopatia. Primeiramente, bom dia, Douglas. Bom dia. Douglas, falando sobre a Biolabore, o que é a Biolabore aqui em Santa Helena? Que trabalho que está sendo desenvolvido aqui? A Biolabore ela é uma cooperativa de trabalho e assistência técnica, né? É voltada ao meio rural. Então, ela é composta por engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, técnicos em agropecuária, técnicos em agroecologia e outras áreas afins. Também temos na equipe uma tecnóloga de alimentos e advogado. Então a gente é uma equipe eclética, né? De certa forma, mas voltada ao trabalho e a prestação de serviços ao agricultor, à agricultura. E por que surgiu essa preocupação e esse trabalho com a homeopatia em Santa Helena? Então, a Biolabore ela tem como um foco de assistência técnica, assistência com alternativas com foco de sustentabilidade, né? Principalmente em incentivo à agricultura orgânica, né? Ou a redução de agroquímicos, né? Com a inserção de insumos com baixa toxicidade ou até toxicidade nula. E a homeopatia entra como a principal ferramenta dentro dessa perspectiva, né? Avaliando que o sistema convencional tem suas lacunas, né, que não consegue suprir, e a homeopatia entrou como uma ferramenta de sustentabilidade com eficiência no seu uso, né, e pelas soluções para a própria agricultura. Estou aqui com o Everton também, ele que é engenheiro agrônomo. Everton, o que é a homeopatia na agricultura e também na agropecuária, enfim, no campo? O que é a homeopatia? Bom, a homeopatia foi uma ciência realizada, desenvolvida por Samuel Hahnemann, que era um médico que chegou a parar de trabalhar com a medicina convencional por causa de uns problemas já que ele enfrentou, sistemas que antigamente tinha para tratamento, né? E ele começou a pesquisar algumas plantas, minerais, partes de animais, coisas que ele começou a estudar, fazendo os preparados homeopáticos, né? De acordo com a dinamização, que eles fazem a diluição, a agitação do produto, e começou a trabalhar nessa parte para tratamento de pessoas, né? Que ele começou a estudar, a ver alguns medicamentos que, fazendo experimento em homens sãos, começou a observar que determinada planta dava sintomas, por exemplo, da malária, né? E começou a descobrir que, se tratando uma pessoa doente, né, de malária, com aquele medicamento que havia utilizado na experimentação com homens são, ele começou a curar. Então, dessa forma, com as pesquisas dele, daí foram trazendo outros pesquisadores, começaram a pesquisar, começaram a descobrir que determinadas substâncias que causariam a doença também, de acordo com o trabalho, fazendo a dinamização, né, as diluições, tudo, começaram a observar que estavam curando as doenças, né?
Olha só que interessante. Ontem, durante a minha leitura para saber um pouquinho mais sobre a homeopatia, nessa leitura eu descobri que o Brasil é o segundo país na América Latina com o maior número de propriedades orgânicas. E a gente vê esse trabalho desenvolvido através da Biolabore. É possível ter a sustentabilidade, trabalhar uma agricultura sustentável e uma agricultura orgânica aqui na nossa cidade? É possível, sim. A agricultura orgânica ela vem crescendo em média 30% ao ano a nível global, né? É uma tendência de mercado onde que a população ela está procurando, o público consumidor está procurando produtos mais saudáveis, né? E livre de contaminantes, né? Então, se você pegar hoje, por exemplo, uma lista da Anvisa, você vê os principais alimentos da nossa cesta básica estão com níveis de contaminação acima do tolerado, né? E a agricultura orgânica até a própria proposta da Biolabore é trabalhar justamente isso. Muitas vezes você não tem uma propriedade orgânica, mas, por exemplo, você já tem uma redução desse uso de agroquímicos ou um controle sobre isso. E o ápice seria a conversão e a propriedades orgânicas, onde que eu não tenho uso algum de insumos químicos convencionais, né? Ocorre a utilização de insumos, sim, mas muitas vezes são caldas e outros preparados através de micro-organismos, né? Que trabalham, que a gente também tem alguns trabalhos com relação a isso, e a própria homeopatia também, que ela entra com muita força nesse sentido, onde que a gente consegue fazer uma produção com qualidade, com o mesmo índice de produtividade com os demais métodos de produção, e com um alimento depois livre de resíduos, né? Everton, quais são os benefícios da homeopatia? Bom, os benefícios que nem o nosso amigo Douglas aqui comentou, diminuição de produtos químicos, tanto na produção animal e vegetal também, que há uma diminuição, tanto pelo tratamento, como também assim para buscar a saúde, o equilíbrio do sistema, né? Você pensar uma propriedade, por exemplo, de produção de leite, há muitos casos de mastite, mas o que pode ser? Alguma coisa que esteja em desequilíbrio na produção, então você pode entrar com a homeopatia para tentar buscar o equilíbrio do sistema produtivo. Assim, que eu acabo diminuindo a aparição de mastite, de ectoparasitas, né, aquele carrapato, berne, esses problemas aí, esses verminoses, tudo, você consegue buscar uma cura, não, um tratamento, assim, um equilíbrio do sistema, e você consegue curar o indivíduo como um todo, né? Porque hoje, por exemplo, na atual na veterinária atual, ele está com um problema em uma verminose lá nos bezerros, né? Aí você vai tratar na veterinária convencional, você vai tratar vai aplicar um medicamento lá para controlar esses vermes. Já na homeopatia você tenta buscar o equilíbrio, o porquê que está tendo essa verminose no animal. Então, com os medicamentos homeopáticos você consegue buscar o equilíbrio nessa produção. E quanto à produção, ela continua a mesma? Ela é melhor, maior que a produção convencional? Como que é? Ela, em termos, ela continua a mesma, até casos que é uma determinada melhora, né? Por exemplo, na casa das mastites. Se você vai fazer um tratamento convencional, há medicamentos que há descarte do leite no convencional. Então você vai ter que 3, 4 dias que você aplicou lá para uma mastite, você tem que descartar o leite, que você não pode, porque tem toda a legislação de não ter antibiótico no leite e tudo. E hoje uma produção aí, uma vaca em torno de 20 litros por dia, com o preço aí em torno de 1,50, já dá para ter uma ideia, uns 3, 4 dias que você medicou a vaca, esse leite está indo fora. É dinheiro que o agricultor está fora o custo desse medicamento, né? No veterinário convencional. Agora, se trabalhar com os homeopáticos, você consegue ter não precisa ter o descarte do leite, né? Porque você equilibrando no processo de cura, como não gera resíduos, né? Você consegue entregar o leite normalmente, né?
Nós sabemos que aqui em Santa Helena existem algumas propriedades que já trabalham com agricultura orgânica. Foi fácil trabalhar aqui em Santa Helena? Os agricultores aderiram com facilidade esse método? Na verdade, fácil não é, porque você tem toda uma interferência de uma mudança no modo de produzir. Querendo ou não, existe uma diferença da forma de produzir, porém é um processo, né? Como todo processo, você inicia ele, né? Nesse processo de iniciar uma propriedade com foco em agricultura orgânica, você não vai torná-la orgânica de um dia para o outro. Você tem um período de adequação do seu sistema produtivo, da adequação da forma de controle, de aplicações e tudo mais. Você tem a implementar algumas estruturas da propriedade. Por exemplo, se você não tem barreiras biológicas, você tem que implantar barreiras biológicas. Você, querendo ou não, infelizmente ocorre a presença de deriva de propriedades vizinhas, né, em forma que isso também é uma questão que é difícil você trabalhar. Isso também dentro da agricultura convencional também há problemas de deriva, de prejudicar culturas vizinhas, né? Então é todo um processo, né? E até o agricultor se familiarizar com as novas ferramentas ou com outras ferramentas tecnológicas, vamos colocar dessa forma. Então há um período assim de adaptação. Então, normalmente você tem, e esse período assim tem propriedades que os produtores conseguem assimilar um pouco mais rápido, outros o processo um pouco mais lento, também baseado no histórico da propriedade, né? Mas assim, de certa forma, a gente está contente. Não temos orgânicos certificados, porém é uma opção do produtor não querer a certificação. Porém, o seu método produtivo hoje já é orgânico e muitos deles fazem parte da feira do município e tudo mais, estão na merenda escolar. Então, a gente já vê por esse lado que o ganho para a comunidade já é grande. E boa parte desses agricultores, né, estão já ofertando um alimento com qualidade ou com um nível de contaminação muito menor, ou risco de contaminação muito menor, tanto nas feiras, os supermercados, né, que são esses produtores que estão entregando, e principalmente a merenda escolar também do município. A Belobori também está desenvolvendo cursos e capacitações, né? Inclusive, algumas pessoas que participaram desse curso falaram sobre uma palestra que teve sobre o uso de agrotóxico que deixou as pessoas impressionadas. Como que é esse curso? Quais são os módulos onde está acontecendo? Na verdade, assim, é um ciclo de palestras, na verdade, sobre a conscientização da população sobre o que é um alimento seguro, né? Porque as pessoas entenderem o risco que existe, infelizmente, nos alimentos, né? Então essas palestras, elas têm um ciclo de palestras que a gente está fazendo não só em Santa Helena, também em outros municípios também da BP3, né, da Bacia do Paraná 3, né, em parceria com a Itepub Nacional, onde que a gente tem o foco de sensibilizar a população sobre o que é um alimento seguro, o que é um alimento orgânico, o que não é um alimento orgânico, né, e as vantagens desse alimento, né, nutricionalmente falando, e também questão de livre de contaminação, né? E também o grande foco também é conscientizar o público consumidor da importância de valorizar a produção local, né? Então isso aqui a gente está fazendo uma ponte entre o consumidor e o produtor local dos seus municípios, né? Onde que produtores que estão incluídos dentro desse programa, né, estão sendo assessorados, e aí tem todo um trabalho de base, né, produtiva, onde que você oferta um alimento mais seguro, né? Então isso é uma forma também de valorizar o produtor, porque o consumidor, sabendo que eu vou comprar desses produtores, eu sei que eu estou comprando algo com um acompanhamento técnico e com uma segurança maior. Falando sobre o uso de agrotóxico, nessa matéria que eu li, falava que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Como que vocês trabalham com isso? Então, infelizmente é um dado triste, né? Que o agrotóxico é uma ferramenta produtiva, né? Ele é uma ferramenta produtiva, não podemos suprimi-lo ou desvalorizar. O problema é que é o uso desregrado, né, os excessos, né, que são muitas vezes o problema, né? E a nossa região, por ser uma altamente tecnificada do ponto de vista
de utilização de insumos, ela conseguiu elevar esse índice ainda mais, né? Então a região hoje do oeste do Paraná, não só o Paraná, mas o Brasil como um todo, hoje é um dos maiores consumidores de agroquímicos do mundo, né? É um dado triste e a gente trabalha juntamente um pouco a contraponto a esse dado. A gente tenta trabalhar com outras, que eu já coloquei, né? De outras formas produtivas, outros métodos, outros sistemas de controle, outros insumos, né? Onde que entra a própria homeopatia e outros mais, controle biológicos e tudo mais, para reduzir a utilização desses insumos ou até o desuso total nas nossas propriedades. E a homeopatia, ela pode ser usada em grandes produções e também na produção de soja e milho, por exemplo? Sim, tranquilamente. Nós temos aí dados já... inclusive esse atual módulo agora do curso, que é o módulo, o nosso curso é trabalhado em 10 módulos, né? Nós temos agora um profissional de São Paulo que trabalhou em grandes áreas de eucalipto, reflorestamento com eucalipto, viveiros de eucalipto. Temos áreas na região de produção de soja orgânica, também com eficiência comprovada em áreas aí tratadas com mais de 100 hectares. Tratadas onde que teve controle eficiente sobre pragas e doenças também, em grandes culturas, principalmente a soja. O que está faltando é a conscientização dos nossos agricultores, então, sobre o uso de agrotóxicos. Mas também é o suporte técnico. O suporte técnico hoje é fundamental. Tanto que o que motivou a Biolabore trazer esse curso para cá é justamente a capacitação dos técnicos, né, com relação à homeopatia e também aos agricultores. Porque é um universo muito grande, muito amplo. Então você tem que ter um acompanhamento técnico e conhecimento para você trabalhar a homeopatia e ter o resultado. São 8h57. Nós vamos rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Hoje falando sobre homeopatia na agricultura e também na agropecuária. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h59. Voltamos com o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. Hoje falando sobre a homeopatia na agricultura e também na agropecuária. Lembrando que o nosso quadro tem um apoio de Café Bigorna. Gente, a primeira cafeteria gourmet da cidade. Um cafezinho super gostoso. Hoje à noite, sair aí com a sua família para um ambiente agradável. Café Bigorna. Atende você hoje até às 21 horas. Aqui, ó, no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. Reserve já o seu lugar no Café Bigorna, aqui em Santa Helena. Nós falamos sobre sustentabilidade, sobre agricultura orgânica, sobre homeopatia no campo. Quando a gente fala em aprofundar o estudo ou criar uma conscientização sobre a sustentabilidade, Douglas, como que a gente pode trabalhar isso na nossa comunidade? Porque a gente vê que os nossos agricultores, muitos deles ainda usam de muito agrotóxico, às vezes desconhecem, por exemplo, métodos mais eficientes e que talvez não contaminariam a sua propriedade. Mas enfim, como que a gente pode conscientizar a nossa população sobre a sustentabilidade, sobre menos uso de agrotóxicos? Qual seria a melhor forma de se trabalhar isso? Na verdade, a forma de você trabalhar uma conscientização é através da educação. Educação e informação, né? Como eu coloquei já, infelizmente, nós temos que abrir mão ainda, o sistema produtivo atual, da forma que está, você se obriga a abrir mão da utilização de agrotóxicos, né? Então isso é inegável, mas a pesquisa está avançando, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente está surgindo hoje, como é uma tendência de mercado, né? E, inclusive até as multinacionais já estão partindo um pouco para essa pesquisa de insumos com menos resíduo, né? Onde até a própria legislação brasileira, se você for avaliar, todo um produto novo lançado, ele tem que ser igual ou menos tóxico do que o anterior, né? Então isso já é um benefício.
Agora, falando de sustentabilidade de forma geral, ela é naquele velho tripé, né? O tripé da sustentabilidade é social, ambiental e econômico, né? E a agricultura orgânica, ela casa perfeitamente nesse tripé, né? Onde que você tem um ganho ambiental, né? Que é inegável, né? Que você não tem a inserção ou aplicação de produtos que tenham resíduos, né, ou que podem resultar em resíduos ou contaminações, né, tanto de alimento como água, solo e etc. Né? Você tem um ganho econômico, porque esses produtos normalmente têm um valor agregado. Hoje a região ela já não supre mais a demanda de produtos orgânicos, né? Então hoje nós, por mais que todo o trabalho de apoio ao agricultor e tudo mais, e o nível de conscientização subiu tanto que a produção orgânica não dá conta de atender o mercado local, quanto mais o mercado externo. Hoje, Curitiba é um grande consumidor de produtos orgânicos, também um grande polo de produção orgânica e também não atende a sua demanda. Isso é uma coisa boa. E isso também é um trabalho que foi feito ao longo do tempo, né, por inúmeras iniciativas, né, governamentais e não governamentais, e movimentos da própria sociedade civil também em prol de alimentos mais seguros, né? Mas ainda a gente não, a gente felizmente tem esse desafio, né, de aumentar a nossa produção e tudo mais, né? E daí voltando ao tripé, então social e econômico, né? Econômico e ambiental, e o social ganha também, né? Onde uma produtividade, onde que o agricultor faz as suas operações com um risco menor na sua produção e ainda com ganho econômico, né? Então, esse é o foco da sustentabilidade, onde que a sustentabilidade ela é aquilo o que é sustentável. Sustentável é aquilo que dura, ele vem do durável também. Onde que eu vou praticar uma agricultura por 100, 200, 500 anos, onde que ela vai permanecer, né? Então, isso é durável. Nós temos dados aí, por exemplo, o Japão. O Japão teve uma determinada região com produção de lerícolas que teve que importar solo, né? Tiveram que importar solo porque o solo onde que eles cultivavam estava tão carregado, tão contaminado, tanto o solo como a água, que não se produzia mais. E ali que começou, isso já há alguns anos, né? E ali que começou a rediscussão do método produtivo, né? Pô, mas peraí, eu vou acrescentando insumos, chega um ponto que o solo ficou morto, né? E tiveram que importar solo, incrível que pareça, né? Isso é dados, e se a gente não trabalhar pelo menos a inserção de muitas técnicas um pouco mais sustentáveis, a nossa agricultura ela também vai ficando doente. Então ela vai sucumbindo. Então, o nosso foco de trabalho é justamente esse, né? De trazer tecnologia, de opções para que você torne a tua agricultura um pouco menos dependente de insumos e também, por consequência, sustentável, ou mais sustentável. Vou conversar agora com o Júnior Dimer, ele que é produtor de Entre Rios do Oeste. Primeiramente, bom dia, Júnior. Bom dia. Júnior, como que foi trabalhado na sua propriedade a homeopatia? Explica um pouquinho pra gente. 2 anos atrás, por intermédio da Biolabore, um técnico veio lá em casa, colocou para nós essa opção para tentar melhorar a produção e melhorar o ambiente da propriedade, e nós acatamos essa possibilidade e fomos trabalhar nas vacas leiteiras, né? Começamos com o trabalho para Mamite, né? Que dentro desses 2 anos ele começou e sim, ela voltava e ia. Com o tempo passando, essa mamite começou a diminuir, ela voltava dentro de 4, 5 meses e foi fazendo o trabalho. Hoje é muito melhor, a gente tem uma produção boa de leite, sabemos que estamos produzindo um leite de qualidade, sem antibióticos. Isso também ao valor assim para produção, a diminuição do uso dos antibióticos, o valor nosso começou a sobrar mais, porque o custo da homeopatia é muito mais em conta do que um industrial. E também a gente sabe que os nossos animais estão mais
sadios, que eles estão melhores fisicamente, porque dentro desses anos muitos animais ficavam doentes. A gente fazia muito trabalho com as farmácias de medicamentos, né? E com a inclusão disso diminuiu muito os problemas. Eles começaram... Hoje nós temos uma produção boa, de qualidade e que custa muito menos. Vocês começaram a aplicar então a homeopatia na produção de leite e isso foi se expandindo para toda a propriedade? Sim, até para nós mesmo. Porque nós vimos que funcionava e que isso descarregou muito o nosso ambiente lá. Isso abriu portas muito grandes, porque melhorou. Isso tirou essa carga que tinha lá. Renan, falando agora sobre essa produção de vocês, é fácil trabalhar com homeopatia? Dentro do complexo assistência técnica, no começo foi assim, vamos falar, duvidoso. Mas conforme a gente começou a usar assistência técnica, vindo lá, fazendo as indicações, como usar, e a gente vendo o resultado e agora fazendo o curso junto à Biolabore nesses módulos, foi fácil. Júnior, o que melhorou na propriedade de vocês? O ambiente. As pessoas parecem estar mais alegres, os animais parecem ser mais dóceis. Eles estão ali, eles vêm atrás da gente. Antes eles eram muito arisco. Isso parece que o ambiente mudou, parece que tudo está melhor. E, Renan, quais foram os benefícios na propriedade de vocês? O principal foi o custo, porque hoje qualquer produtor, se for olhar, ou qualquer empresário, seja no modo rural no caso, quer viabilizar custos. Então, o principal foi o custo e, em modo geral, vida útil animal que teve bastante descarte antes de animais por causa de mastite, hoje você consegue manter eles mais tempo no plantel. Legal, bacana. Falando disso, você está participando desses cursos que acontecem aqui em Santa Helena. Como que está sendo a sua participação? Olha, está sendo boa, muito mais informação. Que nem eu disse, a gente tem assistência técnica, mas vem pessoal com novas ideias. Igual você fez antes a pergunta aí, a questão da agricultura, a gente mexe com lavoura também. É um interesse de começar a aplicar nas lavouras de milho e soja, para ver realmente os resultados e que nem foi colocado, para baixar custo e para diminuir mesmo a questão de medicamentos, antibióticos e os venenos agrotóxicos, no caso. Júnior, como que é a produção de vocês lá em Entre Rios do Oeste? A produção leiteira, vocês têm bastante gado? Como que é? Não, nós somos pequenos produtores, né? Não temos muito, mas ela se trabalha muito bem e queremos transferir ela para outras áreas, né? No caso, a roça, né? Para já, desde ali, já começar o trabalho para a comida das vacas ser melhor, de mais qualidade. É pequena propriedade e o benefício é muito grande. Legal, bacana, gente. Olha, uma história aí que é bacana, é legal para ser contado, e nós também temos o exemplo do produtor de morangos, né, de Serranópolis do Iguaçu, que transformou também a sua propriedade. Falando, Douglas, sobre a conscientização desses produtores, falando sobre esse trabalho e vendo esses resultados, para vocês deve ser muito gratificante, né? Com certeza. Na verdade, ocorrem já os cursos de homeopatia, eles já vêm ocorrendo já, esse já tem o 5º curso na região já de homeopatia, né? Então ele ocorre um período a cada 2 anos, né? E aí ano passado teve o fechamento de um curso, e aí pela demanda, como eu já coloquei, capacitação técnica, tanto de técnico como de produtores, a gente resolveu pela Biolabore, então, o primeiro curso via a Biolabore, que antes era feito por outras instituições, né? Que era o CAPA de Marechal Cândido Rondon. E aí é gratificante, porque o resultado foi muito além daquilo que nós esperávamos, né? Por exemplo, essa produção de morango era uma produção de morango que o agricultor já tinha se exaurido todos os seus recursos
técnicos, né, de conhecimento dele ou assessoria que ele tinha até então, e a homeopatia que fez que salvou a lavoura, literalmente, né, é um termo comum, mas salvou a lavoura, onde que a produção o morango estava sucumbido por alto índice de doenças, né, e não tinha nem florada, né, não tinha nem uma projeção ou uma perspectiva de produção. E aí onde foi tendo um acompanhamento técnico, né? E a aplicação até da homeopatia como uma ferramenta, revolucionou em loco aquela produção. Né? Então, onde que o agricultor estava contabilizando prejuízos até então, hoje está muito contente, né? Feliz que reverteu toda aquela situação, onde que tem produção, teve uma produção espetacular, né? E por consequência a agregação de renda e tudo mais, e a manutenção do mesmo na sua propriedade, né? E é onde que o foco de produção da propriedade também mudou, né? E aquilo também serviu também como um case de sucesso da Biolabore, né? Tanto que chegou até outras vias, né, de comunicação, essa experiência que foi muito feliz. Legal, bacana. Everton, se você fosse dar um recado para os agricultores de Santa Helena, que recado você daria sobre a homeopatia, sobre a sustentabilidade, enfim, um recado sobre um pouco menos de uso de agrotóxicos? Bom, o recado assim para os agricultores é tentar ver que não é tão difícil você buscar uma produção um pouco mais limpa, buscar uma diminuição aí da utilização de produtos, né, de agrotóxicos, para conseguir tanto uma melhoria na produção aí, na questão ambiental, diminuir um pouco a contaminação, não só pensando no ambiente, mas também no caso dos nossos agricultores, né, porque tá o produtor aplicando lá, pode ser que esteja lá com seu equipamento de proteção individual, tudo, mas acaba aplicando um produto aí no vizinho, contaminando a propriedade do vizinho, né? Às vezes está o vizinho do lado trabalhando. Então, assim, é possível nós tentarmos diminuir um pouco essas aplicações aí de produtos, tanto aí nosso trabalho aí na ciência técnica, né? Não só nosso da Biolabore, com as outras instituições que trabalham aqui, buscar uma produção um pouco mais limpa, né? Para tentar mais uma saúde do sistema de produção, né? Com certeza. Douglas, o pessoal aqui entrou em contato com a gente e está pedindo como que o pessoal faz para conhecer um pouquinho mais a Biolabore, o contato de vocês. A Biolabore está sediada junto ao CAP, Centro Avançado de Pesquisas aqui de Santa Helena, né? Então o agricultor que tem interesse em homeopatia e assistência técnica, então a Biolabore está à disposição, né? E aí a gente pode realmente passar com mais calma, cantar todo o processo, a forma de trabalho, e o agricultor que tiver interesse, a gente tem condições de assessorá-lo na sua produção. Ok, então, quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado, pessoal da Biolabore, e também os produtores e o Everton pela participação de vocês. Esse foi o nosso Café com a Comunidade deste sábado. Agora são 9h15. Você ouviu Café com a Comunidade.